Olá, eu sou a Caroline Zan, da Eval Sistemas, consultora de projeto paperless para a área da saúde, indústria e outros serviços. Você utiliza e você sabe o que é assinatura eletrônica? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse conceito e algumas diferenças de assinatura eletrônica digital e assinatura eletrônica simples ou até mesmo avançada. Vem comigo! Bom, assinatura eletrônica basicamente é uma aprovação, é uma formalização de um documento, seja ele qual for, dentro do ambiente online ou digital. Claro que quando a gente pensa em assinatura, vai muito além do nosso cotidiano. Quando a gente vai para o ambiente corporativo, ela é quase que essencial para a melhoria operacional e até questão de custo, né? Vamos pensar, por exemplo, no processo de compra e venda de um determinado produto. A área de vendas envia esse produto, né, esse contrato, aliás, para um comprador determinado que vai fazer aquele processo. A gente está pensando ali num documento que vai ser impresso e aquele documento vai precisar ser assinado, aquele documento vai precisar ser enviado e depois ainda, né, todas as partes vão precisar receber cada via para de fato formalizar aquela compra. Quando a gente vai para o ambiente digital, esse processo que poderia ter levado ali em média 15 dias, a gente consegue fazer isso em meio dia, um dia, a depender ali da disponibilidade de quem tiver para assinar aquele documento. Então, ali a gente tem um ganho operacional enorme. Não só operacional, mas também do próprio custo do armazenamento, mas também do envio daquele documento. A gente precisa sempre contar que a gente tem muitas frentes quando a gente vai ali para o ambiente físico. Não é simplesmente a impressão daquele documento e o envio. Agora vamos pensar em outro exemplo. RH. A gente sempre precisa ali de algumas formalizações que precisam ser feitas junto com o colaborador. Documento de integração, termo de privacidade, eventuais contratos que cada área precisa para formalização. Imagina que quando você vai para esse ambiente eletrônico, esse processo acaba sendo muito mais fácil, muito mais fluente, porque o profissional, ele inclusive nem precisa ir até a instituição para formalizar as documentações que são necessárias para a admissão. Então, a gente tem ali um ganho não só para a instituição, mas também para o próprio colaborador, que não precisa se deslocar para fazer ali algum processo de assinatura. Aqui a gente está falando de uma assinatura que é muito utilizada dentro do mercado. Mas quando a gente pensa em assinatura eletrônica, são vários os modelos. E a seguir a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças desses tipos de assinatura que a gente tem no mercado. Bom, agora você já entendeu o que é uma assinatura eletrônica e basicamente o valor que ela oferece ali para o mercado. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de assinatura eletrônica que a gente tem. Quando a gente faz um processo de literalmente dar um de acordo, eu concordo, em algum site, por exemplo, aceitando cookies, a gente está fazendo ali um processo de assinatura eletrônica. Ou seja, você está intencionalmente dizendo que você concorda com aquele termo. É sim uma assinatura, mas ela é uma assinatura simples. Quando a gente pensa, por exemplo, e aí é muito importante entender que uma assinatura digitalizada não é uma assinatura eletrônica. Sabe aquela assinatura que a gente literalmente vê uma foto dela dentro de qualquer documento? Aquilo ali não tem validade jurídica, aquilo ali não é uma assinatura eletrônica, tá? Então, falando sobre outros tipos, já falei da assinatura eletrônica simples. E o mais importante aqui desse vídeo, falar sobre assinatura digital. Quando eu faço um processo de assinatura digital, eu estou fazendo uma assinatura com o meu certificado que está atrelado ali ao meu CPF. Ele é literalmente um documento que é vinculado à minha pessoa física. Ou seja, comprovando a autoria, quem faz aquele processo de assinatura sou eu mesma. Então, quando eu uso um certificado digital, eu literalmente tenho ali uma forma mais segura de comprovar que eu sou eu mesma e que eu de fato estou aceitando aquele processo. Quando a gente pensa no certificado digital, ele tem ali uma série de códigos matemáticos que são expressos por meio de um par de chaves criptográficas que literalmente encapsulam aquele processo e trazem mais segurança para aquela assinatura que está sendo gerada. Então, literalmente, a gente está falando de um processo que é muito mais seguro do que você simplesmente ir lá e colocar um checkbox de aceito. Bom, então, como vocês podem observar, existem ali alguns tipos de assinatura eletrônica que podem se adequar a diferentes necessidades que vocês precisem, seja como uso de pessoa física, seja como uso para uma pessoa jurídica. Mas uma coisa que as assinaturas eletrônicas têm em comum é a maneira como elas funcionam. Mas a gente vai falar um pouquinho disso no próximo vídeo.